tenho algumas coisas para compartilhar contigo. Prometo que não vou demorar. E quero começar com uma história. Enquanto o pessoal ainda está arrumando algumas cadeiras ali, tem lugar aqui na frente ainda, para quem quiser sentar aqui na frente. Molecada jovem, pode todo mundo levantar, sentar no chão, se quiser também, não tem problema. Se não tiver espaço, a gente tira o púlpito, não tem problema. Traz a galera para cá para frente. Eu queria começar com uma história. Antes de ir para a Austrália, eu tive uma oportunidade de passar um tempo com um amigo nosso, que vocês já conhecem, o pastor Dene, que veio aqui. E aí a gente ficou no Rio. No Rio de Janeiro, ficamos ali algum tempo, ele pregou em algumas igrejas. E aí, depois dele pregar, ele podia ter ido embora. Mas ele falou que ele ia ficar mais um tempo, para a gente poder passar um tempo junto e tal. E aí, nesse tempo que ele resolveu ficar, ele falou o seguinte: vamos trazer a Analine e a sua filha para cá, né, a minha esposa e a minha filha Bianca. E aí a gente levou elas para o Rio, ficamos num hotel lá legal que ele tinha reservado, piscina e tal, aproveitamos, né, tiramos aquela férias. E aí, quando a Analine e a Bianca chegaram, a gente percebeu que a Bianca estava meio doentinha. Ela estava tossindo bastante e tal. E a Analine já tinha tentado tudo que ela podia tentar, nada resolveu. E aí, quando chegou de noite, na hora de dormir, ela teve dificuldade de dormir, tossia muito. E aí, nesse muito tossir, depois de já tentar Vick, já tentar xarope, tentar tudo isso, eu falei para ela o seguinte: Bianca, você quer dormir no meu colo? Se você dormir no meu colo, talvez seja mais fácil para você. Ela falou que era. Então eu peguei ela, coloquei ela no meu colo. A Analine já tinha apagado, né? Para quem conhece a Analine já estava apagada. E aí a Bianca encostou no meu colo e ficou ali. 5 minutos depois a Bianca tinha dormido. Depois de tentar todos os xaropes, tudo para resolver a tosse, nada resolveu. 5 minutos depois ela tinha dormido. E aí na hora que ela tinha dormido, eu falei: agora eu vou dormir. Mas aí Deus começou a me incomodar. Deus começou a falar algumas coisas comigo e eu percebi que naquela cena Ele queria comunicar algumas coisas. Sabe quando Deus fala com você, às vezes não é nem uma palavra, você não escuta a voz, é só uma cena que transmite alguma coisa. E aí Deus começou a falar comigo através daquela cena. E aí naquela cena eu percebi que Deus queria comunicar algo sobre o amor dele. E aí Ele falou para mim o seguinte: cara, você vai perder sua noite de sono com a sua filha dormindo no seu colo? Eu falei: vou. Aí Deus falou para mim assim, na comunicação, né: você faria qualquer coisa pela sua filha, não faria? Eu falei: claro, qualquer coisa. Perco noite de sono, perco até minha vida, entrego a minha própria vida se precisar, faço o que tiver que fazer por ela. Aí Deus virou para mim e falou assim: interessante que eu tenho feito isso já há milhares de anos por você e por várias outras pessoas. E aí aquilo ali pode parecer simples, mas para mim me chocou. Aquilo ali eu fiquei: uau! Depois de 10 anos de crente, né, ter essa revelação de novo de que Deus tem se entregado por mim, entregou a própria vida dele, e Ele vem fazendo isso há milhares de anos. E aí Ele virou e falou assim: vamos jogar um jogo? Deus é bom de jogar jogo, né? Ele falou assim: vamos jogar um jogo, eu e você. Vamos fazer o seguinte: eu quero que você defina o seu amor pela sua filha com as suas palavras. Aí eu falei para ele assim: impossível, não tem palavras para descrever o meu amor pela minha filha. Nada que eu fale para você vai resumir em palavras o amor que eu tenho por ela. E aí ele falou o seguinte: eu tenho uma definição para o meu amor por você. Ele falou: eu quero ouvir. Fala aí, agora eu quero ouvir. Aí ele falou: mas você está preparado? Eu falei: preparado. Pode falar. Estava pronto para anotar aquela frase de efeito que rima, sabe? Para a gente poder trazer para a igreja, falar para todo mundo memorizar e ir embora. Aí ele virou para mim e falou assim: ó, presta atenção. Jesus. Que? Jesus. Essa é a minha definição de amor por você. Jesus. Só isso. A partir daquele momento aconteceu um negócio comigo. Glória a Deus, né? Aconteceu um negócio comigo que até hoje eu não consegui entender. Não sei você, pode parecer simples para você. Até hoje eu não consegui entender. Eu estou ouvindo louvor em casa, eu choro. Eu estou lendo Bíblia, eu choro. Eu estou orando, eu choro. Eu estou andando na rua, pensando na igreja, eu choro. Tudo eu choro, virou um chorão. A partir daquele momento, não consegui entender ainda. Pode ser que eu vá entender, pode ser que eu seja muito imaturo ainda na minha fé. Mas aquela revelação, de novo, me fez parar para pensar. Tudo que eu imagino agora com igreja, eu choro. Tudo eu choro. É uma choradeira danada. E aí, baseado nisso, eu fiquei pensando, falei: pô, como é que eu vou comunicar isso para a igreja?
Porque uma coisa é quando você recebe uma revelação direta de Deus, que você fala, é para você, é individual, você não consegue explicar. Outra coisa é você montar uma mensagem legal para poder comunicar alguma coisa para a igreja. E aí eu lembrei desse livro. Não sei se vocês já leram esse livro. Chama Louco Amor. É um livro, o título original dele em inglês é Crazy Love, de um cara chamado Francis Chan. Lá atrás tem para vender esse livro. Eu recomendo para todo mundo que você compre esse livro. Não para a gente fazer dinheiro, porque a igreja não ganha nada dos livros que o Rastan vende. Mas eu recomendo que você compre, porque isso daqui é uma obra pequenininha que vai te ajudar a entender isso daí. E aí eu lembrei desse livro e falei, tá aí, eu vou falar sobre isso daí. Acho que a igreja precisa ouvir sobre esse amor. Então meu objetivo hoje é falar sobre esse amor que é Jesus, muito brevemente, e tentar, com um pouco de Bíblia que eu conheço, demonstrar o que é esse amor na Bíblia. Pode ser? Se você tiver sua Bíblia aí, eu vou pedir para você abrir no versículo mais difícil que você vai abrir. Talvez você nunca tenha lido esse versículo. João capítulo 3, versículo 16. É o versículo mais famoso da Bíblia. Talvez o versículo religioso mais famoso do mundo. Tem gente de outras religiões que conhece esse versículo. Esse versículo já foi ilustrado em várias ocasiões que não tem nada a ver com igreja. Mas João capítulo 3, versículo 16. Antes da gente ler, só para você entender, algumas coisas que a gente precisa ressaltar desse contexto. É o seguinte: primeiro, nesse capítulo, Jesus, através do apóstolo João, conta a história de um cara que teoricamente sabia de tudo. Era um cara que deveria saber de tudo. O nome dele era Nicodemos. Era para ser o professor da lei, era para ser o cara que sabia tudo a respeito de Jesus, da lei e de tudo mais. Esse cara chega para Jesus no meio da calada da noite e faz algumas perguntas. E Jesus, como ele é ótimo em jogar jogo, ao invés dele responder as perguntas, ele faz mais perguntas para Nicodemos e deixa o cara confuso. Para nós que lemos essa história depois dela ter acontecido, parece ridículo, mas naquele momento Nicodemos provavelmente passou vergonha. Basicamente ele chega para Jesus, faz algumas indagações, e Jesus fala para ele: Nico, presta atenção, para você entrar no reino do céu, cara, você precisa nascer de novo. A gente já entende, a gente sabe o que é isso, nascer de novo. Todo mundo sabe, a maioria de vocês aqui já frequenta igreja, já entendeu. Você tem que aceitar Cristo, você vai se batizar e por aí vai. Mas Nicodemos vira e fala para ele assim: mas como assim? Como nascer de novo? Como é que eu, desse tamanho já, homem crescido, velho, barbudo, vou entrar dentro do útero da minha mãe de novo? Aí Jesus fala para ele: não, cara, você não entendeu nada, mano. É para nascer da água e do Espírito, é diferente. É um nascimento espiritual. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Entendeu, Nicodemos? Aí Nicodemos meio que fica perdido. E aí do versículo 16 ao 21, Jesus está tentando... Sabe aquela aula que você não entende, que o professor fica explicando? É o que Jesus está tentando fazer. E aí chega no versículo 16, ele dá aquela, como diz nosso amigo Garboá aqui, né? Aquela máxima. Jesus compartilha aquela máxima. João capítulo 3, versículo 16, que para a maioria de vocês, você já sabe de cor. Que Deus amou o mundo de tal maneira... Amém. Tenham um ótimo domingo. Vejo vocês domingo que vem. Esse versículo deveria resumir tudo que a gente compreende e entende de Jesus e da palavra. Olha só o que ele fala. Não sei se você já fez esse exercício. Vou fazer isso com você para a gente tentar destrinchar o significado desse versículo aí básico. Não sei se você já fez esse exercício alguma vez. Ele começa dizendo que Deus amou o mundo. Ali a gente já começa a entender que Jesus, por ser Deus, desde o capítulo 1, ele vem falando que ele e Deus eram um mesmo. Ali ele vem falando que Deus amou o mundo, não foi só um homem comum. Deus amou o mundo inteiro. Deus amou, com um amor que eu e você não podemos amar. É um negócio indescritível, imensurável. Tanto que em português a gente tem uma partícula nessa frase aí, que fala: Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é mais do que a maior de todas. Sabe a brincadeira da criança? O maior de todas as galáxias? O tal maneira é maior do que tudo que você pode imaginar, porque não tem como descrever. Esse é o amor que Deus amou a humanidade. E aí ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Primeira coisa que a gente vê aqui é que tudo que se refere a amor, quem ama
doa. Quem ama, se entrega. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. E Ele deu o quê? Eu não sei se você consegue compreender a profundidade desse versículo, mas o que Deus deu? Deus deu aquilo que ninguém gostaria de dar. Já se colocou nessa posição? Na verdade, Deus fez até um teste com um cara na Bíblia chamado Abraão, que falou: eu quero ver se você consegue fazer o mesmo que eu fiz. Olha que interessante, quando você lê as passagens de Gênesis, que Abraão é pedido para entregar Isaac, você começa a entender diferente. É como se Deus estivesse desafiando ele: eu quero ver se você consegue fazer aquilo que eu fiz. Jamais. Porque Deus deu aquilo que ninguém quer dar. Nenhum de vocês aqui, nem eu, ninguém quer entregar o seu próprio filho. Ninguém. Você se entrega a si mesmo, mas você não entrega o seu próprio filho. E Deus entregou o seu próprio filho porque custou para ele. E não só o seu próprio filho, porque nessa dicotomia desse versículo, você vê que o filho dele também é ele. Porque nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, temos que crer que Cristo é Deus. Então, se Cristo é Deus, Ele se entregou Ele mesmo. E esse é o maior ato de amor que alguém pode fazer, é se entregar pelo outro. Porque aí a gente entende que você coloca o próximo como prioridade, ao invés de você. Será que a gente consegue viver uma vida assim, onde o próximo vem sempre antes de mim? Interessante que tem um ditado em português que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. Aí aqui na capela a gente começou a falar o seguinte: farinha pouca, meu irmão primeiro. Se a farinha é pouca, meu irmão primeiro. Será que a gente consegue viver essa vida dessa maneira? Vocês estão conseguindo entender? Ou é muito longe disso? Farinha pouca, o meu irmão primeiro. Deus amou o mundo e entregou o seu filho. E olha que interessante, não fala que Deus amou uma certa classe de pessoas. Deus não amou só determinada classe de pessoas. Deus amou o mundo. Vai além das pessoas. Ele amou o cosmos, essa é a palavra que está ali. Ele amou tudo que Ele criou, o sistema solar, os universos, a expansão do universo, as coisas infinitas que nós nem vemos ainda. Deus amou isso de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo inclui todo mundo. Inclui preto e inclui branco. Inclui rico e inclui pobre. E aí as polêmicas que a gente vai começar a falar. Inclui as pessoas que você não gosta e as pessoas que você gosta. Inclui os héteros e também inclui os gays. Inclui o ladrão e também inclui o honesto. Será que a nossa igreja está se portando e se comportando de maneira que reflete esse amor? A igreja que era para abrir a porta e acolher as pessoas se tornou o recinto que a gente fecha a porta e espelha as pessoas porque elas são diferentes. Hoje tem igreja para cada classe social. Tem igreja para negro e igreja para branco. Tanto que a gente fala que tem o Black Gospel. Tem igreja para rico e tem igreja para pobre. Tem igreja para hétero e tem igreja para gay. Da onde tiraram isso? Tem batista, presbiteriana, assembleia. Aonde tiraram isso? Talvez esse tenha sido o maior mal que nós, seres humanos, criamos para a história da igreja, a tal da denominação. Porque a denominação denomina. Captou a mensagem? A denominação denomina, ela diferencia um do outro, quando que nós lemos na palavra de Deus que nós deveríamos ser todos iguais. Interessante, né? Mas continuando, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toda religião, no mundo inteiro, na história da humanidade, tenta fazer a mesma coisa, que é conectar de volta o homem finito com o Deus infinito. Se você não é cristão hoje, não é crente, não vai na igreja, talvez você confesse uma outra fé, uma outra religião, talvez você seja católico, espírita, budista, muçulmano. Toda religião tem o mesmo objetivo, é te conectar de volta com Deus. Ao longo da história da humanidade, todas as religiões tentaram, todas exceto uma falharam. Todas falharam. Por quê? Porque é impossível você conectar o homem infinito com o Deus infinito com algo que nós criamos. É impossível você desenvolver ideias de karma e reencarnações e seja lá qual for a ideia. Não estou criticando a sua religião, fique à vontade para professar a sua mesma religião,
Você não precisa mudar de religião para seguir a Cristo. Você só precisa se render aos pés dele. Não é isso que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo convencer ninguém de nada. Mas toda religião falha no quesito ligar o homem com Deus, porque tenta ligar o homem com Deus com algo que nós criamos. A gente tenta preencher o vazio existencial com campanha, com título, com posse, com seja lá o que for, menos o próprio Deus. Por isso é que Deus fala que Ele entregou o Filho dele, para que todo aquele que crê em quem? Nele. Para ter vida eterna, para ir para o céu, para reconectar com Deus, você precisa de quê? Você precisa crer em? Você precisa crer em? Jesus. Você precisa mudar de religião para poder ir para o céu. Não, você precisa crer em Jesus. Você precisa se render aos pés de Jesus, admitir que eu e você somos pecadores, precisamos de um Salvador, que sozinho você não é suficiente. Você se ilude se você pensa que você é autossuficiente, porque você não é. Uma hora você vai ter que prestar conta, todos nós vamos ter que prestar conta, goste ou não, acredite ou não, você vai se ver perante um Deus Todo-Poderoso, e Ele vai te perguntar, aonde você colocou a sua fé? Se você colocou a sua fé no lugar errado, você vai para um lugar que você não gosta. Se você colocar a sua fé na pessoa certa, não no lugar certo, nem numa entidade certa, nem no nome certo, nem numa denominação certa, mas na pessoa certa, você vai ter vida eterna. Amém? Que bom que a gente consegue entender isso de maneira clara. Ele entregou o Filho dele para que todos nós tivéssemos vida eterna. Vida eterna vai muito além daquilo que talvez nós achemos que seja vida eterna. Vida eterna não é participação num clube, vulgo igreja, que as igrejas de hoje parecem um clube. Tem até carteirinha, tem membresia na igreja. Quem tem membro, olha que interessante, quando você tem membro, se o seu membro sai da sua membresia, você tem que desmembrar o seu membro. Onde que a gente acha isso aqui? Eu não consigo. A raiz do... Sabe que não estou querendo criticar quem faz isso, não é meu objetivo. Eu não sou... Talvez você está assistindo online, o pessoal online tem mania de cortar os pedaços do vídeo e falar que eu falei as coisas. Não é isso. Não é isso que eu estou falando. De repente a sua igreja tem membresia, ótimo, glória a Deus pela sua igreja, está fazendo o trabalho deles. Mas eu não consigo entender por que a gente lê na Bíblia um negócio e faz outro. Eu não consigo entender por que a gente caracteriza a igreja como um prédio de 4 paredes e uma cruzinha no topo, ao invés da igreja sermos eu e você influenciando o mundo. Não consigo entender. E é isso que eu quero que nós entendamos aqui. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Vida eterna vai além da igreja, muito além da igreja, muito além da membresia, vai muito além de se portar de uma determinada maneira, se vestir de uma determinada maneira. Você não precisa se vestir de uma determinada... Deus não está preocupado com a maneira que você se veste. Deus está nem aí, na verdade, com a maneira que você se veste. Desde que você não esteja mostrando as partes íntimas para as pessoas e ofendendo as pessoas, Deus está nem aí para a maneira que você se veste. Interessante que às vezes as pessoas criticam determinadas maneiras de se vestir, mas não para pensar como é que Deus vai aceitar o louvor do índio que louva ele de cueca. Não vai aceitar? É porque na concepção dessas pessoas o reino de Deus se resume àquela igrejinha e àquela maneira de se portar. A vida eterna vai muito além dessas coisas. Como é que Deus vai aceitar o louvor dos indianos lá que vive com um turbante na cabeça? Só implica que eu uso boné, né? E o turbante? Deus não pensa nessas coisas. Se a gente entendesse o que é vida eterna de verdade, a gente não ia depender da igreja. Ninguém precisa depender da igreja para ter sustento na vida. A vida eterna quem dá é Cristo. Quem entende o que é vida eterna, quem entende quem é Cristo de verdade, quem é Jesus, e nas próximas séries nós vamos falar sobre isso, quem é Jesus, ao longo do livro de João, Jesus fala várias vezes, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nós vamos falar sobre essas coisas. Se você quiser vir participar, fique à vontade. E quando você entende quem é Jesus, você consegue ter segurança para, no meio da turbulência, que sua vida está uma bagunça, está um caos, você fala assim, não, peraí, eu sei quem é minha rocha. Minha rocha é Cristo. Eu construí minha casa na rocha e pode chover, pode ventar, não vai cair. Quando você conhece quem é Cristo, você pode estar com fome, mas você fala, não, eu sei que não é só de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus, e o pão vivo que cai do céu, não é esse que eu como que mata a minha fome, mas é Cristo, e Ele vai prover. E você tem fé, e você põe fé nele, você põe sua confiança nele, e as coisas acontecem. Não é mágica, é fé. Quando você conhece quem é Cristo de verdade, Cristo, não a igreja.
Quando você conhece quem é Cristo de verdade, você entende que carregar sua cruz não é sacrifício, é privilégio. Você entende que você consegue viver com menos, a gente aprende a viver com menos. Você não precisa de mais, você não precisa participar de campanha para Deus te abençoar e te dar 100 vezes mais. Na verdade, você começa a orar para Deus te dar 100 vezes menos, para você entender qual é a dificuldade dos nossos irmãos que estão no campo, que passam essa dificuldade, ajoelha, dobra o joelho e ora, e você não consegue entender como é que essas pessoas servem a Deus, porque o seu Deus é um Deus capitalista que faz troca contigo, como se Deus precisasse do seu dinheiro. Pegou a diferença? Quem conhece a Jesus vive diferente. Quem conhece Jesus, esse Jesus que dá vida eterna, vive diferente. Se não tem mudança, não tem conversão. Se não tem conversão, você vai me perdoar, mas você não está seguindo a Cristo. Você está seguindo qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer outro sistema. E esse sistema é falido. Na hora do vamos ver, na hora da conta, você vai rodar. Na hora de prestar conta, você vai rodar. Porque esse sistema não salva ninguém. Igreja não salva ninguém, sistema não salva ninguém. Quem salva é? Isso aí, glória a Deus. Para a gente fechar, eu quero ler alguns versículos para ver se a gente consegue entender isso de vez. O primeiro deles está em Filipenses, capítulo 2. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler esses versículos para... A ideia de ler esses versículos é o seguinte: tudo bem, quem salva é Cristo, amor é Cristo, legal, show de bola. Mas como que funciona? Que amor é esse? Como é que faz para eu desenvolver esse amor também, para imitar Jesus? Como é que faz para eu imitar Jesus? Que é muito difícil. A gente desenvolveu uma mania muito ruim de vender Jesus muito barato. Jesus está sendo vendido por um levantar de mãos e uma oração mágica. Não era para ser assim. Então, como é que faz para a gente viver esse amor? Então, Filipenses capítulo 2 é um exemplo. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Olha só o que diz. Isso aqui é um exemplo do que é o amor de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está um exemplo. Como é que funciona esse amor? Como é que faz para eu viver esse amor? Talvez você tenha vindo na igreja hoje em busca de boas notícias, e na sua ótica isso aqui não seja boas notícias, mas confie em mim, é a melhor notícia que você pode receber. Como é que faz para viver esse amor de Jesus? Se esvazia de si mesmo, entregue-se a si mesmo, humilhe-se a si mesmo, para que você possa servir os outros da mesma maneira que Jesus serviu. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Por isso que tem muito crente e poucos cristãos hoje em dia. Porque crer é fácil, botar em prática é que é difícil. Crer é muito fácil. Se alguém perguntar para você, você crê em Deus? Até os demônios creem e tremem ainda. É assim que fala a palavra. Mas você vive em Cristo? Aí que é o difícil. E é por isso que a gente não tem muitos que levanta a mãozinha e fala assim: eu quero viver igual a Cristo. Porque para viver igual a Cristo você vai ter que fazer tudo isso. Lógico que cada caso é um caso, cada contexto é um contexto, mas você provavelmente vai ter que experimentar do teor disso daqui em alguma hora. Porque ele diz o seguinte, continuando no versículo 9: por isso Deus o exaltou. Por isso o quê? Olha que interessante. Às vezes a gente lê os versículos e a gente se perde lendo o versículo. Por isso Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque ele se esvaziou de si mesmo e se humilhou. Você está esperando ser exaltado por Deus, mas você não se esvazia. Você não se humilha? E se meu povo que se humilhar e clamar, aí sim eu ouvirei e sararei a vossa terra. O Brasil está uma desgraça, os políticos estão roubando. E você está fazendo o quê? Só aponta o dedo, mas ninguém muda nada. Na hora que vai atravessar a rua, atravessa fora da faixa. Na hora que é para dar nota no seu negócio, você não dá nota. Aí não adianta. Crer é fácil, fazer que é difícil. Se quiser ser exaltado, a fórmula está aqui. Você precisa se humilhar, você precisa se esvaziar. Amém? Amém. Vai sair um monte de gente aqui vazio hoje. Para quê? Olha só, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Outro versículo que eu quero ler para a gente terminar. Já vou terminar e aí a gente pode dar os finalmente aqui. Hebreus, capítulo 2. Tiraram Hebreus da minha Bíblia. Isso que dá, você não lê a Bíblia? Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18. Mais um exemplo. Eu tenho alguns outros aqui, mas pelo nosso tempo, vou parar por aqui. Hebreus, capítulo 2, versículo 17 e 18. Olha só. Falando a respeito de Jesus, o sacerdote que nós agora temos. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Às vezes, mais uma vez, a gente lê e esquece. Era importante que Jesus tivesse sido feito homem como nós, para sofrer como nós, para entender o que a gente passa, para que quando você clamar por socorro, ele entendesse o que você está passando. Sabe aquela frase? Quando você fala assim, eu sei o que você está passando. Já passei por isso. Eu entendo a sua dor. Sabe aquela frase? Jesus fala essa frase todo dia para nós. Eu sei o que você está passando. Eu entendo a sua dor. Ele fala isso todo dia. Ah, eu perdi alguém, uma doença me sobreveio que eu não esperava. Jesus fala isso para você, eu entendo a sua dor. Note que Jesus nunca prometeu falar assim, você nunca vai ficar doente. Você nunca vai passar necessidade. Na verdade, ele falou o contrário. No mundo, tereis tribulações. Mas, por quê? E se ele venceu, nós somos mais... É tão simples, né? Só ler a Bíblia. Esse aqui é o segredo. Jovem, você que é novo, quero te dar um conselho. Leia a sua Bíblia. Não escuta a palavra de pregadores e vá embora para casa aceitando aquilo como verdade absoluta. Não confie em mim. Eu estou pregando aqui para você, você não sabe se eu estou falando besteira, cara. Vai para casa, leia a palavra, medita na palavra, descubra Jesus aqui, ó, na palavra. É a melhor coisa que você faz, que aí você não vai passar apertado. Você não vai passar apertado, porque Ele te entende. Amém?